palavra de hoje é uma pergunta. Vamos falar sobre a oferta, amém? E a pergunta é, presta atenção na pergunta que você vai ter que responder essa pergunta durante essa palavra. Para Deus, o que tem mais valor? A oferta ou o ofertante? Vamos pensando aí. O que tem mais valor? A oferta ou o ofertante? Tá? Hoje se valoriza muito a oferta, aliás, a oferta é bíblica, tá? Nós ministramos oferta, entendemos a oferta, são mensagens, mas nós temos que entender que quando se trata de oferta, nós temos a oferta é aquilo que é dado, aquilo que é oferecido, né? Aquilo que é colocado no altar. Mas nós temos a figura do ofertante, e aquele que traz a oferta, aquele que entrega, aquele que consagra. E a pergunta é, para Deus, o que você acha? Para Deus, o que é mais importante? A oferta que você traz no altar ou o ofertante que vem trazer a oferta? É aquilo que você, por exemplo, dá como um ato de generosidade, né? A sua generosidade, a sua oferta generosa de ação social, de beneficência, de ajudar o próximo, ou é você que é mais importante, que está fazendo aquela ação social, aquela ação, né, beneficente, aquela ação benemérita? Quer dizer, o que é mais importante para Deus? Talvez perante os homens, às vezes pode ter outros significados, mas a pergunta é para Deus. O que Deus, como Deus vê, isso está na sua palavra, tá? Então é o seguinte, nós temos um texto bíblico base para a gente, então, ter aqui como ponto de partida, está em Gênesis capítulo 4, muito conhecido, é um texto até clássico da Bíblia, porque se trata de dois personagens inesquecíveis, né? São os dois filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Adão e Eva tiveram muitos filhos, dezenas de filhos, talvez até centenas de filhos, até porque eles viveram, Adão viveu, ele morreu com 930 anos. Naquele tempo eles viviam bastante e geravam muitos filhos, tá? A Bíblia gerou filhos e filhas. Então, Deus mandou eles povoar a terra, só Adão e Eva já fizeram uma boa contribuição, povoando bastante, né? 900 anos gerando filhos. Hoje, a nossa limitação, né? A mulher hoje, para gerar, ela tem um limite muito, né? Muito, a fragilidade do corpo hoje. Então, é bem limitado. Mas naquele tempo, fica tranquilo aí, porque com 400, 500, 600 anos, continuar gerando filhos, filhos e filhos e filhos. Mas os dois mencionados aqui, né, nessa primeira parte do Gênesis, no capítulo 4, são Abel e Caim. Né? Há muitos outros, vocês podem ver no contexto que não eram só os dois. Há um outro terceiro filho que é mencionado depois, chamado Sete. Mas temos aqui, capítulo 4 de Gênesis, diz então que esses dois personagens interessantes, o Caim, que aparentemente era mais velho que Abel, porque é mencionado primeiro, e então cresceram, tá? Se tornaram homens, provavelmente constituíram famílias, provavelmente, e um deles se tornou agricultor. O Caim foi cuidar da terra, ele foi ser um fazendeiro, vamos dizer assim. Então, uma criança não pode ser agricultor, né? Um jovenzinho, um adolescente, então é provavelmente um agricultor. E já tinha aqui, fala que o contexto vai dizer que ele trouxe parte da sua colheita, então uma coisa já, vamos imaginar que o Caim, talvez com 40, 50, 60 anos, 80 anos, talvez 100 anos, não se sabe qual a idade dele aqui, mas não era tão jovem como imagina, dois menininhos brigando no campo, né? A gente parece umas imagens de Caim e Abel, mas é dois, a nossa imaginação, mas quando você vê o contexto bíblico, provavelmente, no mínimo, eram homens bem feitos, porque um deles era agricultor e o outro pastor de ovelhas, tinha rebanhos de ovelha. Então, para ter rebanho de ovelha também, né, de uma noite para o dia. Então, foi criando ovelhas, cuidando das ovelhas, e então se tornou cuidando assim, um era da agricultura, o outro da agropecuária, né? Era mais parte da pecuária, eram as ovelhas e cuidava dessa parte aí. A Bíblia diz que passado um tempo, não diz quanto tempo, uma versão diz assim, ao cabo de dias, né? A outra versão que nós vamos ler, que é a NVI, no versículo 3, diz que passado algum tempo, né, então eles vieram fazer oferta ao Senhor. Eles tinham aprendido, porque Deus ensinou isso para Adão e Eva, que foi passando para todos os filhos, que tinham de tempo em tempo trazer uma oferta ao Senhor, um sacrifício, colocar no altar, e tudo isso aprenderam, isso não adivinharam, foi aprendido, e que aprenderam de Deus, e, né, Adão e Eva passaram para os seus filhos, para as suas gerações futuras. Então chegou um tempo de fazer uma oferta ao Senhor, construir um altar, com certeza, o texto é bem resumido, mas havia um altar, e ali o Caim trouxe o melhor que ele trouxe, que ele conseguiu trazer, né, e colocou ali.
A Bíblia diz aqui, então, no versículo 3, que Abel trouxe do seu rebanho, ok? E no versículo anterior, né, o versículo 2, pode dizer, ele diz, então, o que Caim fez, né? Essa parte, Caim tornou-se agricultor, tá certo. Então, seguindo aqui, o Abel trouxe do seu rebanho, trouxe as ovelhas gordas, aquelas partes que provavelmente estava dentro de uma ordenança, dentro de uma instrução de Deus. No versículo seguinte, no versículo 5, diz que o Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oferta, tá? Então, olhou com agrado para... Coloca aí, Pascoal. O Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oferta. Versículo anterior. É isso aí, a segunda parte. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta. Presta atenção no texto. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta. Temos aqui o ofertante e a oferta, certo? Ofertante e oferta. O Senhor se agradou de Abel e a sua oferta. Estamos seguindo o próximo versículo, agora sim, pode colocar. Mas não aceitou Caim e a sua oferta. Temos aqui o ofertante e a sua oferta. Deus não aceitou Caim e a sua oferta. Conclusão, então. Pergunta para vocês, acho que está mais fácil responder agora, né? Para Deus, o que é mais importante? A oferta ou o ofertante? O Senhor se agradou, primeiramente, né, da oferta ou do ofertante? Ofertante. Se agradou de Abel e da sua oferta. Não se agradou do ofertante de Caim, nem da sua oferta. Interessante que primeiro Deus olha para o ofertante, para depois olhar para a oferta. Talvez hoje se prega muito, traga a sua oferta, faz a sua oferta, faça o seu voto. Isso é bíblico, a questão é, Deus vai olhar primeiro para quem? Para o ofertante. Primeiro é você, é o seu coração, é a sua atitude. Por que você está fazendo? Como você está fazendo? Porque a Bíblia diz que Deus não aceita todas as ofertas. Deus não aceita todas as ofertas. Algumas ele aceita, outras não. Mas antes de aceitar ou rejeitar a oferta, ele vai aceitar ou rejeitar quem? O ofertante. É por isso que vocês estão aqui hoje, todos aqui são ofertantes, amém? Não estou dizendo só aqueles que vão trazer uma oferta aqui em dinheiro, mas todos são ofertantes. Vocês acabaram de ofertar um louvor. Vocês cantaram para quem? Não foi uma oferta? Quem cantou para o Senhor, diga amém? Você não ofertou? Você é ofertante, a questão é, será que seu louvor chegou lá ou ficou por aqui? Né? Se chegou lá, o Senhor se agradou, né? E se não se agradou, não chegou lá. Por quê? Porque você ofertou ao Senhor um louvor. É lógico que você fala, mas eu não cantei tão afinado, eu não sabia a letra. A primeira vez que eu não sabia, não, na questão de afinação musical, a questão está voltada para o coração, tá bom? Então, Deus está olhando o ofertante. Quando você faz a oferta, Deus vai primeiro examinar você. Vamos ver alguns textos para poder, então, complementar ou para a gente poder ampliar essa visão. Mas por que Deus não aceitou a oferta de Abel, aliás, de Caim, e aceitou de Abel? Hebreus capítulo 11, versículo 4, vai fazendo aqui uma releitura do Velho Testamento. O escritor de Hebreus, ele vai mencionar algumas pessoas importantes da palavra de Deus, né? E uma delas, inclusive, é o próprio Abel, que está no versículo 4. Diz assim que, pela fé, Abel ofereceu um sacrifício superior ao de Caim, né? Pela fé, amém? Então, ele diz aqui que o sacrifício superior, mas baseado na fé. Qual era a diferença de Abel para Caim? É que o Abel tinha fé, amém? Ou pelo menos tinha uma fé que agradou a Deus. Pode ser que Caim tinha uma fé, mas a fé não agradou a Deus, nem toda a fé agrada a Deus. Vamos ver também isso mais para frente e entender melhor a questão da fé. Porque não é qualquer tipo de fé. Tem fé que não é fé, é superstição. É uma maneira de crer, mas não é baseada na palavra, não é baseada na obediência de Deus. Amém? Então, pela fé, Abel ofereceu um sacrifício superior ao de Caim. E pela fé, então, por causa desse sacrifício superior, ele foi reconhecido como justo. Ele foi justificado, declarado justo por causa da sua fé. Olha só, ele fez uma oferta, por causa daquela oferta, Deus o declarou justo. Será que ele era justo no sentido que não tinha defeito? Um homem perfeito? Não, ele tinha defeitos, como eu e você. Só que naquele momento, por causa daquela oferta, ele foi justificado, declarado justo, que a fé
que o Abel exerceu naquele momento era uma fé da justificação, crendo que através daquela oferta ele estava sendo justificado dos seus pecados, porque ainda que ele não entendia direito o que ia acontecer, mas aquele sacrifício já prefigurava o sacrifício da cruz. É onde você realmente tem o perdão dos pecados, onde você declara justo através da cruz. E Abel pôde anteceder, ou antever tudo isso pela fé. Ele cria que um redentor morreria por ele, e aquele animalzinho apenas era um símbolo, daquele que viria para justificá-lo. E ele já foi declarado justo ali. Então, aqui a Bíblia diz que ele foi declarado justo e Deus aprovou, então, as ofertas. Olha só, primeiro, ele teve um sacrifício superior, declarado justo, e aí as suas ofertas foram aprovadas. Aqui tem um detalhe importante para você pensar também. Tá? Sempre é bom a gente ficar pensando assim, fazer perguntas para o texto. Será que se todo sacrifício é superior? Não, se é superior é porque tem um inferior. Como é um superior, o outro é inferior? Isso também há um comparativo nas nossas ofertas. Pode ser que alguns aqui, por causa da fé, estão oferecendo um sacrifício superior do que do outro. Eu não estou aqui julgando ninguém, tá? Tomara que todos aqui, espero que todos sejam no nível superior de Abel, amém? Quem cantou pela fé, diga amém. Amém. Tá bom. Se for sem fé, só porque gostou da música, só porque foi obrigado, ou só porque, sei lá, para não ficar chato, aí foi sem fé. Mas se você cantou pela fé, você ofertou pela fé, você orou pela fé, você está no nível superior, amém? Amém, queridos? Cuidado para ficar no inferior. O que aconteceu? O Caim ficou no nível inferior. Por quê? O sacrifício dele foi um de segunda linha. Foi aquele abaixo do padrão de Deus. E Deus não aceitou. Tá? E aqui tem um detalhe também, que não entra bem tem muito a ver com o contexto aqui, mas está no versículo, é bom de falar. Tanto que essa fé que o Abel demonstrou naquele momento, ela foi tão relevante, que diz assim, embora esteja morto, por meio da fé, ele ainda fala. Quer dizer, não é que o defunto está falando, mas a fé que ele exerceu ali, tornou-se um modelo que está reverberando pelos séculos, por todas as gerações, e até hoje Abel está falando, ofereça o sacrifício superior, que é pela fé. Amém? Alguém está ouvindo o Abel falar? Ele está dizendo... Mas não ele, mas a fé que ele exerceu fala. A fé está falando, Por meio da fé ele fala. Ele está falando, ele está até gritando, gente, ofereça pela fé, não faça que nem o Caim. O Caim teve um problema, ele ofereceu por uma obrigação. A gente não precisa, o coração dele, Deus examinou o coração dele ali e não viu fé, e não viu aquilo que agradava a Deus. Isso, agora você pode oferecer a Deus um sacrifício superior, e Deus destaca aqui nesse texto como é importante, amém? Então, um elemento importante para Deus agradar a sua oferta é, como ofertante, ele tem que ver fé, amém? Diga a palavra então, fé, amém? Fé? Amém. Então, o primeiro ponto é fé. Você está ofertando pela fé? Você crê que está fazendo isso para Deus ou para os homens? Você tem algumas pessoas que tem até uma certa rejeição, por não entender o evangelho. Não vou na igreja não, para não dar dinheiro para o pastor, ou para dar dinheiro para o padre, ou dar dinheiro para a igreja. Não, se você está ofertando para o pastor, pode parar, eu não preciso de oferta, Nem o templo precisa. Você tem que fazer isso para Deus, amém? E pela fé que você está oferecendo para Ele, e que a sua oferta está chegando no altar de Deus, lá no céu. Ele não fica aqui só fica a parte física, mas a sua oferta chega lá na presença de Deus. Outra coisa importante é que nós vamos ver aqui um outro texto que eu acho que tem a ver, para a gente poder entender melhor porque que o sacrifício de Abel, a oferta dele foi superior, amém? Está em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3. Paulo está falando aqui do amor. 1 Coríntios 3, um texto clássico, um texto muito conhecido, e ele está falando que como é importante você fazer tudo pelo amor, ok? Inclusive ele fala aqui que quando você está ofertando, quando você está fazendo alguma coisa, você deve fazê-lo pela fé, mas também com amor, tá? E ao ponto de o extremo, 1 Coríntios 13, versículo 3, amém? Se eu der aos pobres tudo que possuo, entregar meu corpo para que eu tenha de me gloriar, mas não tiver amor, nada disso me valerá. A primeira parte do versículo está falando de uma oferta de generosidade, de caridade. Ainda que eu dê aos pobres tudo, a pessoa, raramente alguém vai fazer isso. Mas ainda que eu faça isso, eu dê tudo para os pobres, eu fico sem nada, eu dei tudo para eles. Se não foi por amor,
não vale nada para Deus. Então, a primeira atitude Deus vai ver é a fé, a segunda é o amor. Você faz isso por amor à pessoa? Você faz isso com que interesse? Você faz com que motivação? Então, a motivação do ofertante ou do ato de generosidade é mais importante para Deus do que a oferta. Você pode dar um sapato para uma pessoa e agradar a Deus. Você pode dar 10 sapatos e não agradar a Deus. Depende da sua atitude. Eu vou dar para você porque, pô, será que eu posso fazer? Ou então porque você não merece, mas eu fazer. Ou então, sei lá, você dá para se aparecer. Ou dá porque foi pressionado. Ou você pode dar por um amor genuíno que vem do seu coração. E você faz isso com o amor de Deus, que está derramado no seu coração. Aí essa oferta tem valor. Porque senão ela não vale nada. Agora, se ela é baseada no amor, ela tem valor para Deus. Paulo diz assim, nada disso valerá. Quer dizer, tem umas que valem, outras que não valem. A sua oferta para ter validade diante de Deus, para ter valor de Deus, ela tem que ser pela fé e também tem que ser com muito amor. Amém? Aleluia. Vamos continuar aqui. Olha, outra motivação, outra situação que Deus olha no coração. Vamos ver Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. São 2 versículos só, mas você pode ir analisando esses textos e chegar à sua conclusão. Né? Como que Deus olha o ofertante? Porque todos nós somos ofertantes. O ofertante não é só aquele que dá oferta em dinheiro. Todos nós somos ofertantes. Você oferta o seu tempo, você oferta a sua atenção no culto, a sua atenção na palavra. Você está ofertando ao Senhor algo. Como que você está ofertando, né? Então, aqui está dizendo o seguinte, portanto, se você estiver apresentando a sua oferta, quer dizer, você é ofertante, está ofertando diante do altar, e ali se lembrar que que o irmão tem algo contra você. O que você tem que fazer? Deixe a sua oferta ali no cantinho, diante do altar, vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte para apresentar a sua oferta. Que interessante. Deus não está desesperado querendo sua oferta. Ele quer que primeiro você se acerte, que você esteja em paz, reconciliando, coração perdoador, coração cheio de amor. Aí ele vai aceitar a sua oferta. Senão Jesus falou assim, deixa a sua oferta ali, ó. Não traga a sua oferta, não ofereça a sua oferta. É como se fosse assim, você está proibido de ofertar, a não ser que esteja em paz com todo mundo. Eu estou com bronca daquele, com raiva daquele, não suporto o fulano. Não traga a sua oferta, irmãos. Essa oferta é uma oferta podre, oferta bichada, oferta não tem valor para Deus. Tá? Não precisa dessa oferta. Nós não estamos aqui implorando para você dar oferta, porque nós dependemos de Deus. Então, se você está com o coração puro, o coração de amor ao próximo, com um coração perdoador, e você reconciliou, você perdoou, você pediu perdão, traga a sua oferta, amém? Mas ele falou assim, deixa a sua oferta de lado. Deixa a sua oferta de lado. Já pensou hoje, você chegar numa igreja e o pastor começar a recusar a oferta? Você não, porque você está brigado, você porque discutiu. Não traga oferta. Né? Hoje, não, traga oferta, traga, por favor, traga mais. Traga mais 5, mais 10, mais 20. Então, não. Jesus não está desesperado por sua oferta. Estou no seu coração, amém? Amém, queridos? Então, você tem que ter fé, tem que ter amor, tem que ter perdão. Você está reconciliado ou conciliado. Você tem que ter em paz. Isso é muito importante, gente. Porque, às vezes, nós desprezamos o irmão, nós não aceitamos certas coisas, nós, às vezes, ficamos ressentidos, nós somos melindrosos, a pessoa fala um negócio, não gostei, e isso fica aqui, fica marcado. A gente, às vezes, não expressa isso, mas, no fundo, está lá, está aquela mágoa, sabe? Jesus falou assim, não traga a sua oferta, resolva isso primeiro. Mas depois que você resolver, traga sim, amém? Porque Deus vai aceitar a sua oferta. Um outro ponto aqui que Deus coloca, olha só como nós vamos vasculhando um pouquinho mais o padrão do ofertante que Deus vai aceitar. Né? Que outra atitude que Jesus coloca aqui, muito interessante, está em Mateus capítulo 6, versículos 1 ao 4. Vamos ver se dá para ler todos os versículos. É bem rapidinho, tá? Mateus capítulo 6, de 1 ao 4, ele diz assim, tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça, que essas ofertas, a generosidade, diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isto, não terão nenhuma recompensa do seu Pai que está nos céus.
Portanto, quando você cuidar dos necessitados, quer dizer, você vai dar oferta, tudo, faça isso, diz assim, não faça isso tocando trombeta, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam a sua recompensa. Quer dizer, a recompensa deles foi apenas o elogio das pessoas, mas não de Deus. Entretanto, quando você cuidar dos necessitados, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a mão direita, de forma que você preste ajuda em secreto. E o seu pai que vê o que é feito em secreto, o recompensará. Amém? Isso é um ponto muitíssimo importante, porque Deus não está interessado em que você faça uma oferta por ostentação, para se aparecer, para dizer que é bom, que é bonzinho, que é generoso. Jesus usa uma expressão aqui, que é um negócio de figurada. A sua mão esquerda não deve saber o que a direita, né? Quer dizer, a coisa bem figurada, né? Mas é para você ver ele tentando explicar. Gente, não é para tocar trombeta, não é para fazer barulho, dizendo, está vendo, eu dei 50, dei 10 cestas básicas, eu fui no fulano lá e ajudei. Não precisa fazer isso, nem deve fazer isso, porque você perde a recompensa de Deus. A única recompensa que você pode receber, talvez, elogio dos homens, como você é bonzinho, generoso, isso, aquilo, sei lá, ou como é aparecido, como você é todo exibido, que você ficou mostrando. Não, Deus não quer isso. Deus quer uma oferta da humildade, amém? A atitude humilde e discreta do ofertante é mais importante para Deus do que a oferta, amém? Atitude discreta. Às vezes até, dependendo da situação, até melhor uma oferta anônima, né? Oferta anônima. Olha, pede para alguém entregar para o fulano alguma coisa, mas não diz quem foi. Olha, mandaram entregar para você. Oferta, não estou dizendo que é obrigado a ser sempre anônimo, mas aí você precisa ser tão discreto para não chamar atenção, para não criar, sabe, um clima, sabe, de ostentação. Não, você faz para Deus, amém? Então, uma atitude discreta, uma atitude humilde, essa é importante. É por isso, então, quem sabe o Caim chamou todo mundo para aplaudi-lo, falou, olha, quando eu fizer minha oferta, a Bíblia não diz, eu fico imaginando, pode ser que ele falou, gente, vocês vão ver, vai descer fogo do céu, e vai acontecer um monte de coisa, só que não aconteceu, por isso que ele é bravo, pastor, porque por ele ficar tão irado, é porque ele passou um vexame nacional, né, que tinha só, a nação inteira estava ali, né, o grupo foi assistir a oferta, e o Caim passou vergonha. Ele ficou muito bravo, muito irado. Foi um vexame muito grande. Pode ser que foi isso, a Bíblia não diz. Mas para ele ficar tão nervoso, tão irado, ao ponto de querer matar o irmão, e ficou bravo com Deus, é porque foi um vexame muito grande. Cuidado para passar vexame, amém? Seja discreto, oferte ao Senhor, não precisa contar, sabe? A gente não fica expondo também ninguém, quem deu mais, quem deu menos, todos aqui são importantes, amém? Porque Deus sabe o seu coração. Quem dá uma oferta maior não é o valor monetário. Lembra aquela parte lá, a Bíblia diz que Jesus estava ali do lado do gasofilácio, aquele cofrinho onde põe as ofertas, observando o pessoal trazer as ofertas, só que alguns traziam sacos de moedas de ouro, fazia aquele barulho quando caía, né? Tal, e despejava ali, e falou, veio uma viúva, e colocou ali, não, uma moedinha, talvez hoje seja uma moeda de R$1, não sei, né, na moeda deles lá, e Jesus depois comentou com os discípulos, essa foi a maior oferta. Mas como, Senhor? Ela só deu uma moedinha. Eu falei, mas os outros deram do que sobrava. Ela deu de todo o seu sustento, ela deu pela fé. Amém? Então, não estamos aqui olhando quem deu mais, quem deu menos, porque você vai dar na proporção, né, na proporção da sua capacidade de ofertar. Para uma pessoa ganhar R$10.000, ofertar R$100, né, não faz muita diferença. Mas para quem um salário mínimo, talvez uns R$100 já é uma coisa pesada, depende da situação, não é verdade? Depende da situação. Pode ser que R$100 valha mais que 1.000, que 10.000, que 1 milhão. Deus é que vai julgar isso aí. Mas Deus está olhando o seu coração. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Olha, então, atitude discreta é muito importante, porque o seu pai te vê em secreto. Deus vê em secreto. Essa questão do secreto é você e Deus, é você e Ele, né? Jesus deixou bem claro isso em relação a outras atitudes, em relação ao jejum, em relação a tantas coisas. Faça isso discretamente, porque os religiosos da época, eles eram pessoas que, eles eram hipócritas, eles faziam tudo só para mostrar uma fachada de religião, de piedade que eles não tinham, de santidade que eles não tinham.
Jesus desmascarou aqueles hipócritas, né? Jesus chama aqui, ó, não como faz os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Quem eram os hipócritas? Eram os religiosos da época. Jesus falou, você vai ser discreto, seja humilde, seja simples, faça isso para Deus. Amém? Aleluia. Cuidado para não chamar atenção para a sua oferta, porque o objetivo não é esse. O objetivo é que você apresente um coração sincero diante de Deus. É interessante também que o texto diz assim, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Há uma promessa maravilhosa, porque há recompensa para você, amém? Se você oferta pela fé, se oferta com amor, se oferta com humildade, oferta sem ostentação, se você faz isso com esse coração puro, com certeza você é o ofertante do qual Deus se agrada. Amém? Você é o ofertante que Deus está esperando aqui. E Deus busca esses adoradores, esses ofertantes, faz isso para Ele, não para os homens. Nós estamos aqui para disputar quem é mais santo, ou quem é mais generoso, quem é mais piedoso. Não, todos nós somos servos de Jesus e cada um faz na sua medida. Eu me lembro que eu estava lendo a história de uma igreja na Coreia, que Deus levantou lá um pastor na época para fazer uma coisa muito ousada. Ele tinha uma igreja muito grande na época, mas Deus mandou ele construir um templo para 10 mil pessoas. Realmente depois cresceu muito, para 10 mil, ficou uma igreja muito famosa. Mas naquela época foi um absurdo, ele tinha talvez 1.000 membros, fazer um templo para 10 mil, era muito dinheiro. Ele anunciou isso para a igreja, olha, vamos construir um templo para 10 mil pessoas. Alguns já ficam, meu Deus, e agora? Como é que vai ser, né? E veio uma senhora bem daquelas mais simples, veio trazer a primeira oferta, era uma tigela de arroz. E o pastor, não, mano, não vou aceitar. Eu sei, eu conheço você. Eu sei que para você uma tigela de arroz é pesado para você. E ele insistiu ele ficou recusando, mas a irmã insistiu, pastor, eu quero ter o privilégio de ofertar. Eu preciso ofertar, eu preciso ser abençoada. Você não pode impedir que eu seja abençoada. Sabe o que aconteceu? Ele recebeu aquela primeira tigela de arroz e depois Deus supriu todas as coisas. Amém? Pode ser que você fale, mas uma tigelinha de arroz, para Deus era importante, amém? Porque para Deus é aquilo que representa para você. Então, essa oferta singela do coração, onde você coloca ali como ato de adoração. Porque ofertar também é adorar. Adoração é ofertar. Você oferta a sua voz, o seu cântico, você oferta as suas mãos levantadas, você oferta o seu tempo, seu joelho dobrado no seu quarto ali com a porta fechada, você oferta um abraço e dá uma pessoa, você oferta uma visita a alguém que precisa de um consolo. Você está se dando, você está se doando, e tudo isso é oferta. Isso tudo vai ter sentido, você faz primeiramente pela fé. Também com amor, né? E você faz isso com essa simplicidade, com essa humildade e com essa motivação, né? Diante de Deus, de agradá-lo, de fazer tudo para Ele. Amém? Estamos aqui, então, numa reunião de ofertantes. Deus está examinando primeiro o coração do ofertante para depois ver se ele aceita a oferta ou rejeita a oferta. Isso não estou falando só hoje, sempre, todo o tempo. As ofertas que você deu no passado, as ofertas que você deu, o que você fez, sabe, de generosidade, será que valeu para Deus? Só Ele vai julgar. Se valeu ou não valeu, você vai saber. Porque Ele diz, se valeu, Ele diz assim, Ele vai se agradar e haverá recompensa. Amém? Haverá recompensa. Deus quer recompensar, Deus quer abençoar. Deus ama quem faz isso com uma atitude muito, pode assim, uma atitude de alegria. Um outro ponto que eu não coloquei aqui, mas estou lembrando aqui, está em 2 Coríntios, capítulo 9, ou do capítulo 11, se não me engano, fala assim, capítulo 9, diz assim, Deus ama quem dá com alegria. Deus não quer você fazer oferta com cara feia, por obrigação, rabugento, sei lá, uma coisa assim, bravo. Não, você vem aqui com alegria. Amém? Deus ama quem dá com alegria. E você, então, com amor, pela fé, com alegria, com a motivação correta, você é o ofertante que agrada a Deus igual a Abel. Amém?